Os irmãos Monteiro, uma história de segredos e reencontro. O som dos saltos de couro italiano ecoava pelo piso de mármore do imponente edifício corporativo no centro empresarial de Guarulhos. Rafael Monteiro caminhava com a postura ereta e o olhar confiante de quem conquistou cada centímetro do seu império. Aos 45 anos, era o rosto da Monteiro Incorporações, uma das maiores empresas do setor imobiliário do Brasil. Mas naquela manhã de segunda-feira, sua rotina meticulosamente planejada seria completamente destruída por uma revelação que mudaria sua vida para sempre. Bom dia, senhor Monteiro, cumprimentou Débora, sua secretária de longa data, enquanto ele passava pela recepção luxuosa, decorada com prêmios e reconhecimentos. Bom dia, Débora. Alguma novidade para hoje? Perguntou, ajustando o relógio de platina em seu pulso. Apenas as reuniões agendadas e... Ela hesitou, consultando uma anotação. Há uma senhora esperando na sala de reuniões pequena. Disse que é um assunto pessoal e urgente. Rafael franziu o senho. Assuntos pessoais não faziam parte de sua rotina. Família era uma palavra que para ele tinha significado limitado. Filho único de pais ausentes e depois órfão aos 8 anos, fora criado pela tia Helena, sua única parente viva. Não tenho nada agendado. Quem é? Uma senhora chamada Marina. Não quis dar mais detalhes, mas insistiu que era sobre sua família. Está esperando há quase 1 hora. Rafael parou. Sua única família conhecida era Helena. O que uma estranha poderia querer? Mande-a embora. Deve ser alguma golpista, respondeu secamente. Senhor, Débora o interrompeu, algo raro. Ela trouxe documentos antigos. Parecem oficiais. Mencionou o nome do seu pai. O nome de Augusto Monteiro ainda exercia poder sobre ele, mesmo após 20 anos de seu falecimento. Com um suspiro de irritação, mudou de direção. 15 minutos. Nem um segundo a mais. A mulher de cabelos castanhos observava o movimento da cidade através da janela. Ao ouvir a porta se abrir, ela se levantou. Rafael estimou que tivesse por volta dos 40 anos, vestida de forma discreta, mas com um ar de determinação no olhar. Marina, presumo. Sou Rafael Monteiro. Tenho uma agenda bastante apertada hoje, então... Obrigada por me receber. Ela interrompeu, estendendo a mão com firmeza. Sei que deve estar ocupado. Não tomaria seu tempo se não fosse absolutamente necessário. Havia algo no olhar dela que o incomodou imediatamente. Uma familiaridade perturbadora que não conseguia identificar. Marina colocou sobre a mesa uma pasta de couro gasta pelo tempo. Estas são cópias de documentos, que acredito serem de seu interesse, disse ela, abrindo a pasta e revelando certidões amareladas, fotografias antigas e documentos com carimbos oficiais. A primeira fotografia mostrou seu pai, mais jovem, ao lado de uma mulher que não era sua mãe. O homem segurava um bebê. Não entendo. O que isso tem a ver comigo? Por enquanto, apenas alguém buscando respostas, respondeu Marina, apontando para uma certidão. Olhe a data de nascimento neste documento. Rafael pegou a certidão com impaciência. Era uma certidão de nascimento em nome de Marina Almeida, nascida em 14 de março de 1983, na Clínica Santa Esperança, em Guarulhos. Ao lado, uma anotação manuscrita com a letra que ele reconheceria em qualquer lugar. A caligrafia precisa de seu pai. Isso não faz sentido, murmurou. Continue, insistiu Marina. Era um registro hospitalar, com o nome de seu pai como médico responsável, e um conjunto de nomes e datas. Rafael reconheceu seu próprio nome na lista, nascido em 1980, seguido por outros 3 nomes, incluindo o de Marina. O que é isso? Alguma espécie de extorsão? Não quero seu dinheiro, Sr. Monteiro, respondeu ela com uma calma perturbadora. Quero apenas a verdade. Rafael examinou mais fotografias, documentos de adoção, registros médicos, todos assinados por seu pai. Um relatório financeiro mostrava transferências volumosas para contas no exterior, todas datadas da época em que seu pai trabalhava na clínica. Por que veio até mim? Marina sorriu levemente, um sorriso que parecia estranhamente familiar. Vim porque passei 30 anos procurando, porque preciso encontrar minha família verdadeira e porque acredito que você possa ser parte dela. O mundo de Rafael pareceu congelar naquele instante. Olhou novamente para a mulher à sua frente
desta vez realmente observando. O formato dos olhos, o queixo determinado, o modo como inclinava levemente a cabeça ao falar, gestos que via diariamente no espelho. O que exatamente está dizendo? Estou dizendo que, segundo estes documentos, nascemos na mesma clínica, temos os mesmos pais biológicos registrados, e seu pai falsificou documentos para apagar qualquer conexão entre nós, respondeu ela, agora com a voz levemente trêmula. Estou dizendo que podemos ser irmãos, Rafael. O empresário recuou como se tivesse levado um golpe físico. Do alto de seu império, construído sobre fundações que sempre acreditou serem sólidas, Rafael sentiu o primeiro tremor de um terremoto que ameaçava destruir tudo. Mas isso era apenas o começo de uma descoberta que revelaria segredos ainda mais sombrios. Impossível, murmurou. Minha tia Helena teria me contado. Sua tia? Marina perguntou, inclinando-se para a frente. Helena Monteiro. Ela ainda está viva? O tom urgente na voz dela fez Rafael parar. Sim, por quê? Porque seu nome também está nos documentos, como testemunha em vários processos de transferência de crianças. Rafael agarrou a pasta, folheando freneticamente. Ali estava a assinatura elegante de Helena Monteiro, sua tia e única figura materna que conhecera, em dezenas de documentos de adoção. Preciso ir, disse abruptamente. Rafael, espere. Há mais. Não somos apenas 2. Segundo meus documentos, somos 4 irmãos. 4. A palavra ecoou em sua mente, enquanto pegava o cartão que Marina lhe estendia. Estarei neste hotel por 2 semanas. Quando estiver pronto para conhecer toda a verdade, me procure. A mansão dos Monteiro erguia-se imponente no Morumbi. Aos 75 anos, Helena mantinha a elegância aristocrática que sempre a caracterizara. Rafael encontrou-a no jardim de inverno, lendo um livro sob a luz natural. Rafael, que surpresa maravilhosa! Precisamos conversar, tia, disse sem preâmbulos, colocando a pasta sobre a mesa. O sorriso de Helena vacilou ligeiramente. Claro, querido. Aconteceu alguma coisa? Recebi uma visita hoje. Uma mulher chamada Marina. Foi apenas um segundo. Um breve momento em que os olhos de Helena se arregalaram antes de ela recuperar a compostura. Mas foi suficiente para confirmar as suspeitas de Rafael. Não conheço nenhuma. Marina. Sobre isto? Rafael espalhou os documentos sobre a mesa. Certidões de nascimento, registros de adoção, fotografias, todos envolvendo meu pai, você e 4 crianças. Helena ajeitou-se na poltrona, seu olhar agora fixo nos documentos. Que bobagem é essa, Rafael? Documentos podem ser falsificados. Foi o que pensei inicialmente, concordou Rafael pegando uma das fotografias. Mas então notei certos detalhes, como esta foto, tirada no jardim desta mesma casa. Você segurando um bebê que não sou eu. Helena pegou a fotografia com mãos levemente trêmulas. Isso foi há muito tempo. Era um sobrinho de uma amiga. O bebê tem uma marca de nascença no braço. A mesma marca que Marina me mostrou hoje. Um silêncio pesado caiu sobre o jardim de inverno. Helena colocou a fotografia de volta na mesa, com um movimento deliberadamente lento. Rafael, começou ela, sua voz agora mais baixa. Existem coisas do passado que foram enterradas por uma razão. A confirmação implícita atingiu Rafael como um golpe físico. Então é verdade. Marina é minha irmã. E há outros. Helena levantou-se, caminhando até a janela de costas para ele. Seu pai era um homem complexo, Rafael. Fez o que considerava necessário para proteger a família. Que família, tia? Aparentemente tenho irmãos que nunca conheci. Helena virou-se para encará-lo, seu rosto agora revelando a idade que geralmente conseguia disfarçar. A Clínica Santa Esperança atendia mulheres de todas as classes sociais. Muitas não podiam manter seus filhos. Seu pai facilitava novos arranjos. Arranjos? Está falando de vidas humanas, de famílias separadas. Estou falando de oportunidades. Crianças que teriam crescido na miséria ganharam lares confortáveis. E quanto a mim? Quanto a Marina? Somos irmãos biológicos? Helena hesitou a primeira vez que Rafael a viu genuinamente incerta. Sim, admitiu finalmente. Você, Marina e mais 2. 4 irmãos ao todo. Rafael sentiu-se tonto. Meus pais? Os que perdi no acidente.
Não eram meus pais biológicos. Cláudia e Augusto amavam você mais que tudo. Nunca duvide disso. Mas não, biologicamente você nasceu de outra mãe. Quem? Onde está ela? Não sei. Muitos registros foram destruídos quando a clínica fechou. Rafael segurou os braços da tia gentilmente, forçando-a a encará-lo. Por que, tia? Por que separar irmãos? Helena soltou-se do seu toque, caminhando até um aparador onde serviu-se de água com mãos trêmulas. Seu pai acreditava que era melhor assim. Dividir os irmãos entre famílias diferentes. Quanto a manter o segredo, foi para proteger você. Para garantir que herdasse tudo, sem ter que dividir com ninguém. Você escondeu meus irmãos de mim por causa de dinheiro. Não era só dinheiro, Rafael. Era o legado Monteiro. Seu pai construiu um império e queria que continuasse na família. E os outros dois? Onde estão? Helena voltou a sentar-se, parecendo exausta. Uma menina em Porto Alegre. O menino foi adotado por um casal de Recife. E nossa mãe biológica? Um lampejo de culpa cruzou o rosto de Helena. Ela era muito jovem. Uma estudante de enfermagem que trabalhava na clínica. Meu pai a engravidou 4 vezes? Não, apenas uma vez. Com gêmeos. Você e Marina. São gêmeos. Os outros 2 vieram depois, de outra mulher. A revelação atingiu Rafael como um raio. Gêmeos. Eu e Marina somos gêmeos. Como pôde separar gêmeos? Foi necessário para proteger a reputação de seu pai, da família. E quanto ao futuro de Marina? Dos outros? Nossas vidas foram decididas por causa de reputação e dinheiro. Helena aproximou-se dele com urgência. Rafael, você precisa entender. Seu pai fez o que achava melhor, à custa de minha família verdadeira. Rafael olhou para a tia, vendo-a de uma forma completamente nova. A mulher que admirara a vida toda agora parecia uma estranha. Você sempre soube, não é? Todos esses anos, sempre soube e escolheu mentir. Preciso dos nomes. Os nomes de todos os meus irmãos, as famílias que os adotaram. Rafael, por favor, pense bem. Essa busca só vai trazer dor. Como você enterrou minha verdadeira identidade? Não, tia. Cansei de viver uma mentira. Vou encontrar meus irmãos, todos eles. Dias depois, o pequeno café no bairro de Pinheiros era discreto o suficiente para o encontro que poderia mudar para sempre as vidas dos 4 irmãos. Rafael chegou primeiro, vestido casualmente pela primeira vez em anos, sentindo-se vulnerável. Marina e Beatriz chegaram juntas. A médica de Porto Alegre havia obtido licença do hospital onde trabalhava para este encontro. O som da porta se abrindo fez os 3 olharem simultaneamente. Um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos escuros e feições que guardavam inegável semelhança com as deles, olhava ao redor com expressão tensa. Usava jeans desgastado, camiseta simples e uma jaqueta de couro que tinha visto dias melhores. Lucas, chamou Marina suavemente. O homem caminhou até a mesa, movimentos cautelosos. Parou diante deles, estudando cada rosto com intensidade. Então é isso. A família que nunca soube que tinha. Rafael levantou-se, estendendo a mão. Sou Rafael. Lucas olhou para a mão estendida, hesitou, então a apertou firmemente. Sei quem você é. Vi sua cara em revistas de negócios. Com os 4 finalmente reunidos, o silêncio foi quebrado por Beatriz. É estranho, não é? Olhar para vocês e ver partes de mim mesma que nunca soube que existiam. Lucas soltou uma risada curta. Cresci achando que era filho único de um pedreiro e uma costureira de Recife. Agora descubro que sou irmão de um ricaço, uma advogada e uma médica. Como foram seus pais adotivos, Lucas? Perguntou Marina gentilmente. Gente simples, trabalhadora. Meu pai bebia muito depois dos jogos. Minha mãe trabalhava dobrado para compensar. Não foi fácil. Rafael sentiu culpa ao pensar em sua própria infância privilegiada. Sinto muito que tenha sido difícil. Não preciso da sua pena. Cada um tem o que tem na vida. Não é pena, é indignação. Pensar que crescemos separados por causa das escolhas de um homem. Lucas estudou-o por um momento, então assentiu. O que exatamente descobriram sobre esse homem? Esse nosso pai biológico? Marina abriu sua pasta, espalhando documentos sobre a mesa. Dr. Augusto Monteiro dirigiu a Clínica Santa Esperança por quase 20 anos. Oficialmente era uma clínica obstétrica respeitável. E extraoficialmente? Perguntou Lucas.
Era um esquema de adoção ilegal, completou Beatriz. Jovens mulheres grávidas eram convencidas a dar seus bebês para adoção. Rafael encontrou uma fotografia que o fez parar. Mostrou-a aos irmãos. Uma jovem enfermeira sorridente de não mais que 22 anos. Esta é Elisa Cardoso, nossa mãe biológica, minha e de Marina. E o que aconteceu com ela? Perguntou Lucas. Não sabemos ao certo, respondeu Marina. Os registros sobre ela simplesmente param após nosso nascimento. É como se tivesse desaparecido. E a nossa? Perguntou Lucas, referindo-se a si mesmo e a Beatriz, Ana Luísa Ferreira, também enfermeira da clínica. Também desapareceu dos registros. Um silêncio pesado caiu enquanto os quatro contemplavam as implicações. Vocês acham que ele... Lucas deixou a frase inacabada. Não sabemos, respondeu Rafael, mas pretendo descobrir. Lucas recostou-se na cadeira. E o que você pretende fazer com tudo isso? Sua fortuna veio desse esquema, não foi? A pergunta direta atingiu Rafael. Não vou enterrar nada. Mas precisamos ser cuidadosos. Estamos falando de centenas de vidas que podem ser afetadas. E a sua reputação, claro, comentou Lucas com ironia. O grande empresário Rafael Monteiro construiu um império sobre escombros de famílias destruídas. Lucas, interveio Beatriz. Não é justo. Rafael não sabia. Agora ele sabe. A questão é, o que vai fazer a respeito? Rafael encarou o irmão. Vou fazer o que for necessário para corrigir o mal feito por nosso pai, mesmo que isso signifique perder tudo. Lucas sustentou seu olhar, avaliando a sinceridade, e então assentiu. Bom, porque não vim a Guarulhos por dinheiro. Vim por respostas e por justiça. A investigação que se seguiu revelaria verdades ainda mais chocantes. Oswaldo Mendes, o contador que gerenciara as finanças da clínica, recebeu Rafael e Marina em seu apartamento modesto. O homem de quase 80 anos estava visivelmente nervoso. Nunca pensei que este dia chegaria. Sempre imaginei que levaria esses segredos para o túmulo. O senhor sabia sobre as adoções irregulares? Perguntou Marina. Sabia de tudo. Os pagamentos, as transferências para contas no exterior, o dinheiro usado para adquirir propriedades. E quanto às mães biológicas, Elisa Cardoso e Ana Luísa Ferreira, o que aconteceu com elas? O velho contador empalideceu. Casos complicados aqueles. A maioria das mães eram jovens carentes, aceitavam o dinheiro, seguiam suas vidas. Mas Elisa... Ela se apaixonou pelo Dr. Augusto. Que promessas? Perguntou Rafael. Que ficariam juntos, que criariam os filhos. Quando descobriu que era mentira, que um dos gêmeos seria adotado, ela ameaçou expor tudo. E o que meu pai fez? Eu não sei os detalhes. Sei que houve uma discussão violenta na clínica. No dia seguinte, Dr. Augusto me pediu para preparar uma grande quantia em dinheiro vivo. Disse que Elisa havia concordado em ir embora. Mas o senhor não acreditou. Não, especialmente depois que vi Helena agitada, nervosa. E havia manchas em suas roupas. Manchas que pareciam sangue. Rafael sentiu o sangue gelar. Helena estava envolvida? Helena sempre protegeu o irmão. Faria qualquer coisa por ele. E Ana Luísa? Esse caso foi diferente. Ela realmente aceitou o dinheiro. Queria recomeçar longe da clínica. Dr. Augusto era insistente com as enfermeiras jovens. E os registros financeiros? Mantive cópias de tudo, revelou Oswaldo entregando uma caixa empoeirada. Achei que um dia alguém viria procurar respostas. Há mais uma coisa, disse o contador. 6 meses após o desaparecimento de Elisa, Helena comprou uma propriedade isolada no interior, uma fazenda em Ibiúna. Pagou em dinheiro vivo. O confronto final com Helena revelaria a verdade mais chocante de todas. Pedi que viesse sozinho, disse Helena ao ver Marina junto com Rafael. Não tenho mais segredos para minha irmã. O que quer que tenha a dizer, pode dizer na frente dela. Viemos saber a verdade sobre Elisa e sobre a propriedade em Ibiúna. O rosto de Helena empalideceu visivelmente. Seu pai não era um homem mau, apenas determinado. As adoções começaram como um serviço social. Quando ele percebeu quantas famílias ricas estavam dispostas a pagar por bebês saudáveis, tudo mudou. E Elisa? O que aconteceu com ela? Helena voltou-se para encará-los, os olhos brilhando com lágrimas.
Ela era diferente. Augusto realmente se apaixonou por ela. Quando os gêmeos nasceram, ele propôs uma solução. Ficaria com um dos bebês como adotado por ele e Cláudia. O outro seria adotado por uma boa família. Mas ela não aceitou. Não, ameaçou denunciar tudo, levar a história aos jornais. Houve uma briga terrível. Ela estava histérica, ameaçando levar os bebês embora. No meio da confusão, ela caiu. Bateu a cabeça. Foi um acidente. Um acidente? Repetiu Rafael incrédulo. Ela não morreu imediatamente. Estava viva, mas inconsciente. Augusto entrou em pânico. Levar ao hospital significaria perguntas. Então nós a levamos para a fazenda em Ibiúna. Vocês a sequestraram? Deixaram-na sem atendimento médico? Augusto era médico. Cuidou dela o melhor que pôde. Mas o ferimento era grave. Ela nunca recuperou a consciência completamente. Ficou em estado vegetativo. Um silêncio atordoado preencheu o escritório. Quanto tempo? Perguntou Rafael, a voz estrangulada. Anos. Contratamos enfermeiras discretas. Ela foi cuidada, até cerca de 10 anos atrás. Está me dizendo que nossa mãe esteve viva até 2015, mantida como prisioneira em estado vegetativo? E vocês nos separaram, mentiram todos esses anos? Foi para protegê-los, para proteger a família. Deus o proteja. Vocês destruíram vidas. Isso não é proteção, é monstruosidade. A fazenda ainda existe? Ela está enterrada lá? Helena assentiu lentamente. No Jardim de Rosas. Era o único lugar que recebia luz solar durante todo o dia. Vamos até lá, agora. E você vem conosco. Enquanto isso, em Florianópolis, Beatriz e Lucas encontraram Ana Luísa Mendes em sua casa modesta. A mulher de aproximadamente 60 anos os recebeu com um sorriso que desapareceu rapidamente quando se deu conta de quem eram. Senhora Ana Luísa Mendes. Sim, sou eu. Sou Beatriz Martins e este é Lucas Ferreira. Gostaríamos de conversar sobre algo importante. Ana Luísa estudou os dois. Sua expressão mudou, uma mistura de reconhecimento e alarme tomando conta de seu rosto. Entrem. A senhora sabe quem somos, não é? Perguntou Lucas diretamente. Achei que este dia nunca chegaria. Então é verdade. A senhora é nossa mãe biológica. Ana Luísa assentiu, lágrimas formando-se em seus olhos. Como me encontraram? Vai-se, por que a senhora nos deixou? A pergunta de Lucas saiu áspera. Por que aceitou separarmos? Não foi uma escolha real. Lucas, eu era jovem, assustada, sem recursos. O Dr. Monteiro era poderoso. Quando descobriu minha gravidez, apresentou tudo como um fato consumado. E a senhora simplesmente aceitou? Ah, não imediatamente. Tentei negociar. Queria manter pelo menos um de vocês. Foi quando ele me mostrou fotografias. Da Elisa, o estado em que ela estava depois do acidente. Ele a ameaçou? É assim. Me disse que o mesmo poderia acontecer comigo se eu causasse problemas. Ana Luísa então descreveu o funcionamento da Clínica Santa Esperança. Como mulheres carentes eram convencidas, como famílias ricas pagavam fortunas, como documentos eram falsificados. E por que não denunciou depois? Medo e vergonha também. Ela hesitou olhando para Lucas, e quando finalmente reuni coragem, descobri que você estava em uma situação difícil. Como assim? Eu os procurei discretamente. Beatriz estava bem, mas você, Lucas, estava em condições precárias. Seu pai adotivo bebia, havia violência. Comecei a enviar dinheiro anonimamente. Lucas arregalou os olhos. Aqueles envelopes sem remetente. Era o que eu podia fazer sem levantar suspeitas. Por que não procurou contato direto quando me tornei adulto? Vergonha e medo de que me odiasse. A viagem à fazenda em Ibiúna revelaria o capítulo final da tragédia. A estrada serpenteava por montanhas cobertas de mata atlântica. A fazenda apareceu após uma curva. Uma casa grande de estilo colonial, cercada por jardins parcialmente tomados pela vegetação. Onde? Perguntou Marina simplesmente. Helena apontou para a direita. O Jardim de Rosas era o lugar favorito dela. Nos momentos em que parecia consciente, os três caminharam em silêncio. O Jardim de Rosas apareceu, uma área semicircular com arbustos floridos. No centro, uma roseira particularmente grande se destacava. Ali, indicou Helena. Rafael e Marina aproximaram-se da roseira central.
Não havia lápide, apenas flores vermelhas balançando na brisa. Como puderam? Murmurou Marina, ajoelhando-se. Como puderam fazer isso com ela? Rafael quis ver a casa, o lugar onde ela ficara todos esses anos. Helena os guiou até um quarto amplo nos fundos da casa. Era aqui. Transformamos em uma enfermaria. Havia equipamentos médicos, enfermeiras em turnos. O quarto estava vazio. Apenas a base de uma cama hospitalar permanecia como testemunha. Ela podia ver o pôr do sol daqui, comentou Helena, como se isso atenuasse o crime, que considerado da parte dele. Fantê-la prisioneira, mas com vista para o pôr do sol. O som de um carro interrompeu a conversa. Beatriz, Lucas e Ana Luísa chegaram, criando um momento de reencontro carregado de emoção e tensão. Diante da roseira, Ana Luísa ajoelhou-se e tocou a terra gentilmente. Sinto muito, Elisa. Seus filhos estão aqui agora. Todos eles. Juntos, finalmente. Os 4 irmãos formaram um semicírculo ao redor da roseira, cada um perdido em pensamentos e emoções. O que fazemos agora? Perguntou Beatriz. Com tudo isso, Rafael olhou para seus irmãos. Precisamos fazer o que é certo, mesmo que custe tudo o que tenho. 3 meses depois, a sede da Monteiro Incorporações havia sido transformada em um centro de coordenação para o projeto Reconexão, uma iniciativa para localizar famílias separadas pelo esquema da Clínica Santa Esperança. Mais 3 famílias confirmadas esta semana, anunciou Marina. 2 mães que foram informadas que seus bebês haviam falecido acabaram de confirmar DNA com filhos que encontramos. O acordo com o Ministério Público estava finalizado. Rafael comprometeu-se a usar a maior parte de sua fortuna para identificar e auxiliar todas as vítimas do esquema. Famílias já identificadas e reconectadas. Apresentou Lucas na coletiva de imprensa, com estimativas de que o número total possa ultrapassar 300. Quando perguntado sobre quanto do patrimônio estava sendo direcionado para o projeto, Rafael respondeu: aproximadamente 70% de todos os ativos. Mantenho apenas o suficiente para garantir a operação das empresas que empregam milhares de pessoas. Lucas, que surpreendera a todos com sua evolução, refletiu. Descobrir que toda sua vida foi construída sobre mentiras é devastador. Mas também descobri algo que nunca tive: uma família. Beatriz completou: nossa história pessoal está agora a serviço de algo maior. Cada família que reunimos traz cura não apenas para os envolvidos, mas para uma ferida social que permaneceu ignorada por décadas. Rafael concluiu: escolhemos estar juntos agora. Não por obrigação, mas porque decidimos transformar uma tragédia em algo significativo. Após a exumação oficial e o reenterro adequado de Elisa em um túmulo digno, os 4 irmãos estabeleceram uma tradição de jantares dominicais. Ana Luísa, após muitas conversas difíceis, especialmente com Lucas, havia sido integrada à família. Um brinde, disse Ana Luísa, levantando sua taça, a novos começos e famílias reconstruídas. Na varanda da cobertura de Rafael, com vista noturna de Guarulhos, Marina verbalizou o pensamento de todos. Às vezes me pergunto, se não tivéssemos sido separados, como teriam sido nossas vidas? Dá-me que importa, ela continuou, é quem escolhemos ser agora, com o conhecimento que temos, com a verdade revelada. Escolho ser seu irmão, disse Rafael. Escolho esta família, imperfeita e tardia como é. Escolho esta família também, ecoou Beatriz, estendendo a mão para o centro do círculo que formavam. E eu, acrescentou Lucas, colocando sua mão sobre a de Beatriz. E eu, completou Marina, unindo sua mão às outras. Rafael colocou sua mão por cima, completando o círculo. 4 irmãos separados pelo destino, unidos pela verdade. Mas ainda havia um último segredo a ser revelado. Dias depois, chegou uma carta inesperada. O remetente era desconhecido. Dr. Carlos Mendonça, ex-diretor de um hospital em Curitiba. Caro Sr. Monteiro, dizia a carta, li sobre sua busca por famílias separadas pela Clínica Santa Esperança. Preciso compartilhar informações que podem interessá-lo. Trabalhei com seu pai em alguns casos especiais. Há detalhes sobre o destino das mães biológicas que nunca foram revelados. Rafael reuniu os irmãos em seu escritório na manhã seguinte.
Ana Luísa também estava presente, tendo se mudado definitivamente para Guarulhos, após decidir participar ativamente do projeto Reconexão. Recebi esta carta ontem, anunciou Rafael, lendo-a em voz alta. Dr. Mendonça quer nos encontrar. Diz que tem informações sobre o que realmente aconteceu com as mães. Pode ser uma armadilha, alertou Lucas. Alguém tentando se aproveitar da publicidade. Ou pode ser nossa chance de descobrir toda a verdade, replicou Marina. Checamos suas credenciais. Dr. Carlos Mendonça é real. Trabalhou no Hospital São Vicente por 30 anos, aposentou-se há 5 anos. Beatriz olhou para Ana Luísa. Você o conhece? O nome significa algo. Ana Luísa franziu o senho pensativa. Carlos, sim, lembro dele. Era um dos médicos que às vezes recebia nossas pacientes quando havia complicações na clínica. Homem íntegro, pelo que me recordo. Então vamos encontrá-lo, decidiu Rafael. Todos juntos. O encontro foi marcado no próprio consultório de Dr. Mendonça. O homem de aproximadamente 70 anos os recebeu com gravidade, seu semblante indicando que carregava informações pesadas. Obrigado por virem, disse ele, estudando cada rosto. Vocês são exatamente como imaginei. A genética não mente. Ele os conduziu para uma sala reservada, onde uma mesa estava coberta por arquivos médicos antigos. Trabalhei com seu pai por quase 10 anos, começou o Dr. Mendonça, dirigindo-se principalmente a Rafael. No início, acreditei que ele estava fazendo um trabalho nobre, ajudando mulheres em dificuldades. Com o tempo, percebi a verdade. Que verdade? Perguntou Marina. As adoções eram apenas uma parte do esquema. Havia algo mais sistemático, mais cruel. Dr. Mendonça abriu um dos arquivos, revelando prontuários médicos detalhados. Seu pai não se limitava a facilitar adoções. Ele estava conduzindo um experimento social. Selecionava mulheres jovens, inteligentes, de boa aparência. Engravidava-as deliberadamente, usando métodos que elas desconheciam. O silêncio na sala era ensurdecedor. Ana Luísa empalideceu visivelmente. Experimento, murmurou Rafael, a voz mal saindo. Ele acreditava que podia criar uma geração superior. Usava seu próprio material genético, combinado com mulheres que ele considerava geneticamente adequadas. Vocês não foram acidentes, foram planejados. Lucas levantou-se abruptamente, caminhando até a janela. Está dizendo que somos produtos de um experimento? Que ele nos criou como cobaias? Não cobaias, protótipos. Augusto Monteiro acreditava que estava aprimorando a raça humana. Cada um de vocês foi enviado para ambientes diferentes propositalmente. Rico, classe média, pobre, para testar como a genética superior reagiria a condições variadas. Beatriz segurou a mão de Ana Luísa, que tremia visivelmente. E as mães? O que aconteceu realmente? Dr. Mendonça abriu outro arquivo. As que resistiam, como Elisa, eram silenciadas. Mas havia outras. Ana Luísa, você se lembra das injeções que recebia durante a gravidez? Ana Luísa assentiu lentamente. Ele dizia que eram vitaminas. Não eram. Eram hormônios experimentais. Algumas mulheres tiveram reações adversas graves. 3 morreram durante os tratamentos. Seus corpos foram descartados. Meu Deus, sussurrou Marina. Quantas mulheres? Quantas crianças? Pelos registros que consegui manter, pelo menos 20 mulheres foram usadas no experimento. Vocês 4 são os únicos sobreviventes conhecidos das primeiras gerações. Rafael voltou-se para encarar o médico. Por que está nos contando isso agora? Por que guardou esses registros todos esses anos? Porque sempre soube que um dia a verdade viria à tona. E por que... Ele hesitou. Porque uma das mulheres que morreu era a minha filha. O impacto da revelação deixou todos em choque. Dr. Mendonça continuou, a voz embargada. Júlia tinha 24 anos. Era estudante de medicina, brilhante, linda. Seu pai a convenceu a participar do que ele chamava de Projeto Pioneiro de Medicina Reprodutiva. Ela morreu na 10ª semana de gravidez. Oficialmente foi uma complicação rara. Na verdade, foi uma reação aos hormônios experimentais. Ana Luísa cobriu o rosto com as mãos. Eu poderia ter morrido também. Sim, você teve sorte. Seu organismo reagiu bem aos tratamentos. Por isso conseguiu ter 2 filhos saudáveis. Lucas voltou para a mesa, apoiando-se nela com força.
E os outros? As outras crianças do experimento? A maioria não sobreviveu ao primeiro ano. Problemas cardíacos, deficiências neurológicas. Vocês 4 são exceções. Rafael sentiu náusea. Nossa empresa, nosso projeto de reconexão. Estamos apenas arranhando a superfície de algo muito pior. Sim, confirmou o Dr. Mendonça. E há mais. Seu pai documentou tudo. Havia planos para uma segunda geração. Vocês, quando adultos, seriam incentivados a se reproduzir entre si ou com parceiros cuidadosamente selecionados. Incesto? Marina quase gritou. Ele planejava que nos reproduzíssemos entre irmãos? Não diretamente entre vocês, mas sim com outros produtos do experimento de clínicas parceiras. Havia uma rede, Sr. Monteiro. Seu pai não trabalhava sozinho. O mundo de Rafael desmoronava pela segunda vez. Primeiro descobrira que era adotado, depois que sua mãe biológica fora mantida prisioneira. Agora descobria que sua existência inteira era produto de um experimento eugênico. Onde estão esses documentos? Perguntou Marina, a advogada assumindo o controle. Precisamos de provas. Dr. Mendonça entregou-lhes uma chave. Há um cofre em um banco em Curitiba. Guardei tudo lá. Documentos, fotografias, correspondências entre os médicos envolvidos. Nomes, datas, localização de outras clínicas. Por que agora? Insistiu Rafael. Por que não expôs isso antes? Porque temia pelas consequências. E porque vocês eram crianças inocentes. Mas agora que se reuniram, que estão buscando a verdade ativamente, chegou a hora de revelar tudo. Beatriz, que permanecera calada, finalmente falou. Quantos médicos estavam envolvidos? A rede ainda existe? Pelo menos 12 médicos em 7 estados. Alguns já morreram, outros ainda estão vivos. A rede se desfez após a morte de Augusto, mas alguns podem ter continuado individualmente. Ana Luísa levantou-se abruptamente. Preciso sair. Preciso processar tudo isso. Lucas a acompanhou, deixando os 3 irmãos com o Dr. Mendonça. Há algo mais, disse o médico quando ficaram sozinhos. Sobre Helena. Ela não era apenas cúmplice. Era a coordenadora financeira de toda a operação. Rafael fechou os punhos. Ela sabia de tudo. Mais que isso, ela sugeriu o experimento inicial. Foi ideia dela usar mulheres jovens como reprodutoras. Augusto era brilhante, mas Helena era a mente por trás da organização. As peças finalmente se encaixavam. Helena não era apenas uma irmã protetora que ajudara a esconder crimes. Era a arquiteta de toda essa operação. Ela ainda tem contatos? Perguntou Marina. A rede ainda está ativa? Não tenho certeza, mas suspeito que sim. Vocês encontraram famílias separadas muito facilmente. Talvez tenham sido direcionados. Rafael e Marina trocaram olhares preocupados. Era possível que seu próprio projeto estivesse sendo manipulado. Precisamos ir ao banco em Curitiba, decidiu Rafael. Precisamos ver todos os documentos. E depois? Perguntou Marina. Depois decidimos o que fazer com a verdade completa. Mesmo que isso destrua tudo o que acreditamos sobre nós mesmos. 2 dias depois, no cofre do banco em Curitiba, os 4 irmãos encontraram-se diante de décadas de documentos que revelavam a extensão completa do horror. Fotografias de dezenas de mulheres jovens, prontuários médicos detalhados, correspondências entre médicos discutindo resultados e espécimes, planos para expandir o programa para outros países. E no fundo do cofre, um diário pessoal de Augusto Monteiro. Rafael leu em voz alta. Projeto Gênesis, ano 7. Os 4 primeiros protótipos estão se desenvolvendo conforme esperado. Rafael demonstra liderança e ambição, mesmo sendo criado em ambiente privilegiado. Marina mostra inteligência analítica superior. Beatriz desenvolveu empatia e habilidades médicas naturais. Lucas, apesar do ambiente adverso, mantém resistência e determinação notáveis. Ele nos observava, murmurou Beatriz, durante toda a nossa infância. Marina continuou lendo. Helena sugere iniciar a segunda fase quando atingirem a maturidade reprodutiva. Combinar Rafael e Marina com produtos das clínicas de Porto Alegre e Recife. Beatriz e Lucas podem ser cruzados com espécimes de São Paulo e Brasília. Lucas atirou o documento longe, furioso. Somos animais de laboratório para ele. Nossa vida inteira foi planejada, observada, controlada. Rafael encontrou uma lista de nomes no final dos documentos.
Médicos, enfermeiras, administradores, algumas pessoas ainda vivas, outras já mortas. E no topo da lista, um nome que o fez parar. Dr. Patrícia Vasconcelos, Clínica Esperança Nova, Brasília. Status: ativa. Esta clínica ainda funciona, disse ele, mostrando o documento aos outros. Olhem a data da última atualização, março deste ano. 3 meses atrás, calculou Beatriz. A rede ainda existe. Marina pegou o telefone. Vou ligar para nossa equipe jurídica. Precisamos denunciar isso imediatamente. Ministério Público, Polícia Federal, imprensa. Espere, interrompeu Rafael. Se denunciarmos agora sem mais provas, eles podem destruir evidências. Precisamos de uma estratégia. Lucas, que havia se acalmado, assentiu. Rafael está certo. Precisamos ser inteligentes. Ana Luísa, que havia permanecido silenciosa durante toda a descoberta, finalmente falou. Há algo que ainda não contei a vocês. Todos se voltaram para ela. Durante minha gravidez, recebi visitas de uma mulher. Ela se apresentava como assistente social. Mas agora percebo que estava me avaliando, fazendo perguntas sobre minha família, minha inteligência, minhas habilidades. Como ela era? Perguntou Beatriz, elegante, bem vestida, cabelos grisalhos, muito educada. Dizia que seu trabalho era garantir que as mães estivessem bem cuidadas. Rafael sentiu o coração acelerar. Helena? Sim, confirmou Ana Luísa. Era Helena. Ela me avaliou como se eu fosse gado reprodutor. A raiva que Rafael sentiu foi diferente de tudo que experimentara antes. Não era apenas descobrir que fora adotado ou que sua mãe biológica fora mantida prisioneira. Era descobrir que sua existência inteira era produto de um experimento desumano, coordenado pela única pessoa em quem sempre confiara. Vamos confrontá-la, decidiu ele. Agora, todos juntos. Rafael, Marina tocou seu braço. Você tem certeza? Depois que fizermos isso, não haverá volta. Ele olhou para seus irmãos, para Ana Luísa, para os documentos espalhados que revelavam décadas de horror. Já não há volta há muito tempo. A mansão Monteiro parecia menor quando os 5 chegaram. Helena os aguardava no jardim de inverno, como se soubesse que eles viriam. Achei que apareceriam eventualmente, disse ela calmamente, sem levantar-se da poltrona. Descobriram sobre Carlos, não é? Rafael colocou os documentos sobre a mesa diante dela. Descobrimos sobre tudo, Helena. O projeto Gênesis, os experimentos, sua coordenação de tudo. Helena examinou os documentos sem surpresa. Augusto nunca soube guardar segredos adequadamente. Como pôde? Gritou Lucas. Como pôde tratar pessoas como animais de laboratório? Nós criamos vocês, respondeu Helena friamente. Deram-lhes vida, propósito, potencial superior. Vocês deveriam nos agradecer. Marina avançou, mas Rafael a conteve. Assassinaram mulheres inocentes, disse Rafael, forçando-se a manter a calma. Separaram famílias. Experimentaram em seres humanos. Fizemos sacrifícios necessários para o avanço da humanidade, replicou Helena. Em 100 anos, vocês e seus descendentes serão lembrados como os pioneiros de uma nova espécie superior. Somos pessoas, não protótipos, gritou Beatriz. Helena sorriu friamente. Vocês são minha obra-prima. Rafael, um líder natural. Marina, inteligência analítica. Beatriz, empatia e habilidade médica. Lucas, resistência apesar das adversidades. Cada um perfeito em sua função. E agora? Perguntou Rafael. A rede ainda funciona? Ainda há mulheres sendo usadas? O projeto continua, claro. Brasília, Goiânia, Salvador. Temos uma nova geração sendo preparada. Ana Luísa não conseguiu mais se conter. São monstros. Todas vocês são monstros. Helena virou-se para ela com desdém. Você deveria se sentir honrada. Seus filhos são superiores a qualquer coisa que você poderia ter produzido naturalmente. Foi Lucas quem agiu. Antes que qualquer um pudesse impedi-lo, avançou sobre Helena, segurando-a pelos ombros. Onde estão os outros? Onde estão nossas mães, nossos irmãos que não sobreviveram? Helena não demonstrou medo. Alguns estão no cemitério de Ibiúna. Outros foram cremados. Os registros estão no cofre de Augusto, nesta casa. Rafael interveio, afastando Lucas gentilmente. Onde está o cofre? No escritório de seu pai. Atrás do retrato dele.
A combinação é a data de nascimento de vocês 4 em sequência. Marina já estava correndo para o escritório. Momentos depois gritou: "Encontrei! O cofre está aberto." Eles se reuniram no escritório de Augusto, onde Marina havia espalhado o conteúdo do cofre sobre a mesa. Mais documentos, mais fotografias, mais horror. Mas havia algo diferente. Cartas. Cartas escritas pelas mães biológicas para os filhos que lhes foram tirados. Rafael encontrou uma com seu nome. Com mãos trêmulas abriu-a. "Meu querido Rafael, se você está lendo isto, significa que descobriu a verdade. Quero que saiba que te amei, desde o primeiro momento. Cada chute que senti, cada movimento era você lutando para viver. Eles me disseram que era para o bem da humanidade, que você seria especial. Espero que tenha sido feliz. Espero que tenha encontrado amor. Sua mãe, Elisa." Marina, Beatriz e Lucas encontraram cartas similares, palavras de amor, pedidos de perdão, esperanças para o futuro. Ana Luísa também tinha uma carta, endereçada a meus filhos amados. Beatriz e Lucas, perdoem-me por não ter lutado mais por vocês. Perdoem-me por ter acreditado nas mentiras. Se um dia nos encontrarmos, quero que saibam que nunca parei de amá-los. Vocês não são experimentos. São meus bebês, meus milagres. As lágrimas corriam livremente pelos rostos de todos. Helena apareceu na porta do escritório. Vocês encontraram as cartas sentimentais. "Saia", disse Rafael, a voz baixa, mas ameaçadora. "Saia desta casa agora. Esta é minha casa, Rafael. Eu criei você. Sem mim, você seria apenas mais um órfão nas ruas. Sem você, eu teria crescido com minha verdadeira família. Sem você, nossa mãe estaria viva." Helena deu de ombros. "Sacrifícios necessários." Foi a gota d'água. Rafael avançou, mas Marina o deteve. "Não vale a pena", disse ela. "Ela não vale nossa raiva. Temos trabalho a fazer." "Que trabalho?" perguntou Helena, curiosa. "Expor tudo", respondeu Beatriz. "Cada clínica, cada médico, cada crime. E destruir seu próprio legado no processo?" Helena sorriu. "Vocês são produtos do projeto. Expô-lo significa expor sua própria origem. Prefiro ser visto como produto de um experimento do que como cúmplice de um crime", declarou Rafael. "E os outros? Os produtos das outras clínicas vão destruir suas vidas também. Vamos dar-lhes a escolha que nunca tivemos", respondeu Marina. "A escolha de conhecer a verdade." Helena riu amargamente. "Idealizadores ingênuos, o mundo não quer a verdade. Quer conforto, segurança e ilusões." "Talvez", concordou Lucas, "mas nós merecemos mais que ilusões." Naquela noite, os 4 irmãos trabalharam até o amanhecer, organizando décadas de evidências. Documentos foram digitalizados, cartas foram transcritas, listas foram compiladas. Ao nascer do sol, Rafael fez a primeira ligação. "Dr. Patrícia Vasconcelos, meu nome é Rafael Monteiro. Preciso conversar com a senhora sobre o projeto Gênesis." Silêncio do outro lado da linha. "Doutora Vasconcelos, ainda está aí? Como conseguiu este número?" A voz era tensa. "Isso não importa. O que importa é que sabemos tudo. Sobre as clínicas, os experimentos, as mulheres assassinadas." "Não sei do que está falando." "Sei que sabe. E sei que tem 15 minutos para estar em uma delegacia se entregando antes que eu entregue todas as evidências à Polícia Federal. Você não pode provar nada." "Posso provar tudo. Tenho os documentos de meu pai, os registros do Dr. Mendonça e 4 vítimas dispostas a testemunhar." Um longo silêncio. "O que quer?" "E quero a lista completa. Todas as clínicas, todos os envolvidos, todas as vítimas ainda vivas. E em troca? Em troca, consideramos um acordo de delação premiada. Caso contrário, a senhora passará o resto da vida na prisão." 2 horas depois, Dr. Patrícia Vasconcelos estava sentada na sala de reuniões da Fundação Novos Laços, cercada por advogados e investigadores. "O projeto começou em 1975, ela confessou. Dr. Augusto Monteiro acreditava que podia criar uma raça superior através de reprodução seletiva e experimentação hormonal." "Quantas mulheres?" perguntou Marina. "Pelo menos 200 em 12 clínicas. A maioria morreu durante os experimentos ou logo após o parto." "E quantas crianças sobreviveram?" 23 que tenhamos conhecimento."
Vocês 4 são da primeira geração bem-sucedida. Beatriz anotava cada palavra. Onde estão os outros 19? Cerca espalhados pelo país. Alguns sabem que são adotados, outros não. A maioria vive vidas normais, sem suspeitar de suas origens. Queremos os nomes e endereços, exigiu Rafael. Alguns podem não querer saber a verdade. Essa decisão cabe a eles, não a nós. Dr. Vasconcelos entregou uma lista manuscrita. Estes são todos os sobreviventes conhecidos do Projeto Gênesis. Rafael examinou os nomes. Alguns eram familiares. Havia visto em jornais, revistas. Um era um famoso advogado em Brasília. Outro, uma renomada pesquisadora em São Paulo. Uma terceira era juíza no Rio de Janeiro. Todos bem-sucedidos, notou Marina. O experimento funcionou pelo menos parcialmente. Não funcionou, corrigiu Lucas firmemente. Pessoas não são experimentos. Famílias não são laboratórios. Mas vocês são superiores, insistiu Dr. Vasconcelos. Vejam o que conquistaram. Cada um em suas áreas. Conquistamos apesar do experimento. Não por causa dele, respondeu Beatriz. E pagamos um preço terrível. Nas semanas seguintes, Rafael e seus irmãos embarcaram na missão mais difícil de suas vidas: contatar os outros 19 sobreviventes do Projeto Gênesis. Alguns reagiram com choque e negação. Outros com raiva e acusações. Alguns poucos, com gratidão por finalmente conhecerem suas origens. Dr. Alexandre Costa, o advogado de Brasília, voou para Guarulhos no dia seguinte ao contato inicial. Sempre soube que havia algo diferente em minha adoção, confessou ele na reunião com os 4 irmãos. Meus pais adotivos eram evasivos sobre detalhes, e eu sempre tive habilidades que pareciam não ter origem. Habilidades? Perguntou Marina. Memória fotográfica, capacidade de análise superior, resistência física acima da média. Achei que era apenas sorte genética. Era manipulação genética, corrigiu Rafael. Nosso pai usou hormônios experimentais em nossas mães biológicas. Dr. Costa examinou os documentos. Minha mãe biológica? O que aconteceu com ela? Segundo os registros, morreu de complicações durante o experimento. Oficialmente foi listada como morte por eclâmpsia. O advogado fechou os punhos. E meu pai biológico? Dr. Roberto Vasconcelos, irmão da Dr. Patrícia. Ele era responsável pela clínica de Brasília. Meu próprio pai me criou como cobaia. Todos nós fomos cobaias, disse Lucas. A questão é, o que fazemos com essa informação agora? Dr. Costa não hesitou. Exposição completa. Justiça para todas as vítimas. Destruição total da rede. Nem todos os sobreviventes reagiram positivamente. A doutora Carla Mendes, pesquisadora em São Paulo, recusou-se a participar da investigação. Não me importa como fui concebida, declarou ela por telefone. Tenho uma carreira brilhante, uma família que amo. Não vou destruir tudo por causa de eventos que aconteceram antes do meu nascimento. Mas outras pessoas podem estar sofrendo agora, argumentou Beatriz. A rede ainda pode estar ativa. Isso não é problema meu. Deixem o passado no passado. 5 sobreviventes recusaram qualquer contato. 7 concordaram em cooperar com a investigação. 6 pediram tempo para decidir, mas foi suficiente. Com as evidências coletadas e o testemunho de múltiplas vítimas, a Polícia Federal lançou a Operação Gênesis, a maior investigação de crimes contra a humanidade na história médica do Brasil. 12 médicos foram presos. 7 clínicas foram fechadas. Dezenas de famílias foram reunidas com vítimas que acreditavam estar mortas há décadas. Helena Monteiro, aos 76 anos, foi condenada a 40 anos de prisão por formação de quadrilha, homicídio qualificado, sequestro, falsificação de documentos e crimes contra a humanidade. Durante o julgamento, ela manteve sua postura desafiadora. Vocês não entendem o que conseguimos, declarou ela do banco dos réus. Criamos seres humanos superiores. Em 50 anos, quando a mediosidade dominar o mundo, vocês se lembrarão do nosso trabalho com gratidão. Rafael, Marina, Beatriz e Lucas assistiram ao veredito lado a lado. Quando a sentença foi lida, sentiram não vindication, mas uma profunda tristeza. Pela mulher que Helena poderia ter sido. Pelas vítimas que nunca veriam justiça. Pelas famílias que nunca se reuniriam. Após o julgamento,
Os 4 irmãos caminharam em silêncio pelo centro de Guarulhos. Era uma tarde de outono, o céu tingido de laranja e rosa. É estranho, comentou Marina finalmente. Passamos meses buscando a verdade, e agora que a temos não sei se me sinto melhor. A verdade não sempre traz alívio, respondeu Beatriz. Às vezes traz apenas clareza. E responsabilidade, acrescentou Lucas. Agora sabemos, não podemos fingir ignorância. Rafael parou, olhando para o prédio da Monteiro Incorporações à distância. Vocês acham que somos realmente superiores? Que os experimentos funcionaram? Não importa, disse Marina. Mesmo que sejamos mais inteligentes, mais fortes, mais capazes, isso não justifica como fomos criados. E não define quem somos, completou Beatriz. Somos as escolhas que fazemos, não os genes que carregamos. Lucas sorriu pela primeira vez em dias. Então escolho ser um irmão. Escolho esta família estranha e traumatizada. Eu também, ecoaram os outros 3. Um ano depois, a Fundação Novos Laços havia se expandido internacionalmente. Casos similares foram descobertos na Argentina, Colômbia e Peru. A rede de experimentação médica era maior do que imaginaram, mas estava finalmente sendo desmontada. Rafael vendeu a Monteiro Incorporações, direcionando todos os recursos para o trabalho de reunificação familiar. Marina abriu um escritório de advocacia especializado em direitos das vítimas. Beatriz liderava pesquisas sobre traumas geracionais. Lucas criou um programa de apoio para vítimas de origem humilde. Ana Luísa tornou-se a porta-voz oficial da Fundação, contando sua história para audiências globais e inspirando outras vítimas a se manifestarem. Em uma noite quente de verão, os 5 se reuniram na varanda da nova casa de Rafael. Menor, mais simples, mais cheia de fotografias e memórias compartilhadas. Li hoje sobre um caso na Alemanha, comentou Marina. Médicos nazistas que continuaram experimentos após a guerra. Nossa história não é única. Mas nossa resposta pode ser, respondeu Rafael. Quantas vezes vítimas de experimentos se uniram para expor toda uma rede? É nosso legado, disse Beatriz. Não como produtos de experimentos, mas como sobreviventes que escolheram a justiça. Ana Luísa levantou-se para ir embora. Obrigada, disse ela simplesmente, por me incluírem, por me deixarem fazer parte desta família. Depois que ela saiu, os 4 irmãos permaneceram na varanda, observando as estrelas. Às vezes me pergunto, disse Lucas, como teriam sido nossas vidas se nossos pais verdadeiros nos tivessem criado juntos. Provavelmente mais simples, respondeu Marina. Certamente menos traumáticas. Mas talvez menos significativas, adicionou Rafael. Nossa dor nos conectou de uma forma que a felicidade talvez não conseguisse. Prefiro pensar, disse Beatriz, que encontramos um propósito em nossa tragédia, que transformamos nosso sofrimento em algo que pode ajudar outros. Meses depois, em uma cerimônia internacional em Genebra, os 4 irmãos Monteiro receberam o Prêmio de Direitos Humanos das Nações Unidas pelo trabalho na exposição de experimentos médicos ilegais. Em seu discurso de aceitação, Rafael disse: somos produtos de um experimento que tentou reduzir seres humanos a variáveis genéticas, mas descobrimos que a humanidade não está em nossos genes, está em nossas escolhas. Escolhemos buscar a verdade quando era mais fácil viver na mentira. Escolhemos a justiça quando era mais seguro permanecer em silêncio. Escolhemos ser uma família quando seria mais simples permanecer estranhos. Marina continuou. Nossa história mostra que as maiores tragédias podem gerar as conexões mais profundas. Que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível à mais confortável das mentiras. Beatriz acrescentou. Dedicamos este prêmio às vítimas que não sobreviveram, às mães que nunca puderam abraçar seus filhos novamente, e a todos que ainda buscam suas verdadeiras origens. Lucas concluiu. E prometemos continuar lutando para que nenhuma criança seja novamente separada de sua família por ganância, preconceito ou delírios de superioridade. Porque família não é definida por genes ou experimentos, é definida por amor, escolha e compromisso mútuo. A plateia se levantou em uma ovação que durou 5 minutos. Flashes de câmeras capturaram o momento. 4 irmãos unidos não pela ciência que os criou,
mas pela humanidade que escolheram abraçar. Naquela noite, em seu hotel em Genebra, os 4 se reuniram para um último brinde. Ao futuro, disse Rafael levantando sua taça. As famílias que reuniremos, adicionou Marina. As verdades que revelaremos, contribuiu Beatriz. E aos irmãos que finalmente encontramos, completou Lucas. Beberam em silêncio, sabendo que pela manhã voltariam ao trabalho, não como produtos de um experimento, mas como arquitetos de um mundo onde a verdade prevalece sobre o segredo, onde a justiça triunfa sobre o poder e onde família significa escolha, não apenas sangue. Anos mais tarde, quando contassem sua história completa para as gerações futuras, não falariam apenas da dor da separação ou do horror dos experimentos descobertos. Falariam da força transformadora da verdade, da resiliência do espírito humano diante da adversidade e da capacidade infinita das pessoas de criar conexões significativas mesmo nas circunstâncias mais improváveis. Porque no final, a verdadeira vitória não foi expor os crimes do passado, mas construir um futuro onde tais crimes se tornassem impossíveis e onde 4 estranhos, separados por décadas de mentiras, puderam finalmente se tornar o que sempre deveriam ter sido. Uma família unida pela escolha, fortalecida pela verdade e dedicada a garantir que nenhuma outra família fosse destruída por ganância ou arrogância científica. O legado dos irmãos Monteiro não seria definido pelos experimentos que os criaram, mas pela justiça que trouxeram ao mundo. Uma justiça construída não sobre vingança, mas sobre a crença fundamental de que toda pessoa merece conhecer sua verdadeira história, encontrar sua verdadeira família e viver livre das mentiras que outros construíram ao seu redor. E assim, 4 vidas que começaram como experimentos científicos transformaram-se na prova definitiva de que a humanidade nunca pode ser reduzida a fórmulas, equações ou ambições. Que o amor verdadeiro cresce não em laboratórios, mas na escolha diária de cuidar uns dos outros. E que a família mais forte não é aquela criada por genes, mas aquela forjada na decisão consciente de permanecer unidos, não importa o que o mundo possa revelar sobre suas origens. Esta é a história dos irmãos Monteiro. 4 pessoas que descobriram que, mesmo quando tudo em suas vidas era mentira, eles ainda podiam escolher viver a verdade. E nessa escolha, encontraram não apenas uns aos outros, mas também a si mesmos. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a jornada dos irmãos Monteiro tenha tocado seus corações. Para acompanhar mais histórias emocionantes como esta, preparamos uma playlist especial que vocês podem encontrar clicando no link à esquerda. Se esta narrativa de descoberta e reconciliação familiar despertou algo em vocês, não se esqueçam de deixar seu like, assinar nosso canal e compartilhar seus pensamentos nos comentários. A cada dia, trazemos novas histórias que exploram as complexidades da vida, os segredos de família e o poder dos laços que nos unem. Acompanhem nosso canal para não perder os próximos conteúdos que prometem emocionar, tanto quanto esta história dos 4 irmãos que descobriram que nunca é tarde para encontrar suas verdadeiras origens.